Olá, pessoal. Hoje é um dia muito importante para a gente aqui da Vitaderm. A gente vai bater um papo diferente, um papo muito interessante com a nossa amiga Consuelo Simão, lá de Fortaleza. Ela vai falar sobre um assunto bem interessante para a gente, que é sobre clareamento íntimo, né? Um assunto que está muito em alta, o clareamento íntimo. E a Consuelo, ela é referência nisso, né? Nessa parte de clareamento. Então, a gente vai bater um papo aqui bem legal com ela. Tem uma apresentaçãozinha aqui com resultados que a gente vai fazer no final. Eu quero apresentar a vocês a Consuelo, que ela é esteticista integral, ela cuida tanto do rosto, do corpo, como do cabelo. Então, ela também é terapeuta capilar desde 1992, já faz bastante tempo que ela, né, que ela trabalha com os produtos da Vitaderm, trabalha na área estética. Ela também é terapeuta holística, né? Ela faz um monte de coisa, gente. A Consuelo é fora de sério, viu? Tem pós-graduação em gerontologia, então é uma pessoa que realmente entende do assunto. Se a gente for falar do currículo da Consuelo, a gente vai ficar o dia todo aqui falando sobre, né? E na verdade a gente quer saber sobre o clareamento íntimo, mas o fato é, a Consuelo é referência na área da estética, porque, como eu falei, é esteticista integral, entende muito do assunto. Ela tem, inclusive, uma franquia da Vitaderm lá na cidade de Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará, e ela trabalha muito com cursos, atende profissionais, atende alunos que estão começando, né? E ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o clareamento íntimo. Então, eu tenho umas perguntinhas para fazer para Consuelo e a gente vai desenrolando aí o nosso bate-papo, né? Que eu acho que vai ser de grande valia para você que está aí nos assistindo. Então, Consuelo, seja bem-vinda. É, Estou muito feliz em falar com você, falar sobre essa questão do clareamento íntimo, né? Uma coisa que está bem assim atual. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Olá, Rosinha. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de poder dividir com você esse momento, né? Esse momento de troca de conhecimento Sim. e fico assim muito contente mesmo, viu? E espero corresponder, tá, a toda essa expectativa dessa apresentação. Muita Ah, gratidão. com certeza, com certeza. Então, Consuelo, assim, se fala muito e às vezes a gente se confunde um pouquinho, as pessoas acabam fazendo uma confusão, né? E eu queria, assim, saber de você, basicamente, o que é um clareamento íntimo? Qual que é o objetivo específico do clareamento íntimo? Rosinha, a gente pode dizer que o clareamento íntimo é um conjunto de estratégias, né, de técnicas que nós profissionais vamos utilizar para buscar melhorar, harmonizar, uniformizar a pele hiperpigmentada. Tá? Então, Legal. nós usamos alguns recursos cosmetológicos, dermocosméticos, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é devolver uma pele mais uniforme, né? Trazer aquele tom de pele para o mais uniforme possível, com segurança. E assim, e é legal, é interessante falar sobre esse assunto, né, Consuelo, porque a gente mora num país assim que é muito quente, né? Um sol para cada pessoa, e a hiperpigmentação, ela é algo que está diariamente ali nas nossas vidas, né? Então, não é que é igual o clareamento da face e da região íntima, mas assim, tudo contribui para isso, né, Consuelo? Então é interessante a gente falar sobre isso, né, por essa questão, né? O índice de pessoas com pele hiperpigmentadas, né? É bem alto, viu, Rosinha? A gente tem visto um crescimento é, tanto das questões de pele hiperpigmentada na região íntima, como também na busca de profissionais querendo se Hum, capacitar, porque dentro das suas clínicas, dos seus espaços de estética, tem tido muita procura. Né? Então, isso entendi. eu que estou assim, já atuando há algum tempo, eu tenho visto como isso tem crescido pela própria procura dos nossos cursos. A gente tem praticamente, todo mês a gente tem um curso de clareamento íntimo. Isso é um reflexo
da procura das clientes. Né? As Entendi, clientes querem ter esse cuidado, elas querem ter de volta, né, essa pele mais clara. entendi. E quando a gente fala de clareamento íntimo, quais são as áreas que geralmente recebem esse tipo de tratamento, Consuelo? Hoje com o avanço dos estudos, né, com o avanço da gente conhecer mais esse tipo de técnica, esse tipo de trabalho, eu posso dizer que na nossa prática, no que ensinamos, no que fazemos, todas as áreas, tá? Uma área que a gente não fazia o clareamento no passado, que era grandes lábios, hoje a gente já faz. Então, a gente vai desde a região pubiana, né? Aí a gente vem para o interno de coxa, trabalhamos a região dos grandes lábios, trabalhamos também a parte de região de axila, trabalhamos joelho, cotovelo. Então, assim, todas as áreas, elas podem receber esse tipo de tratamento. Entendi. Nossa, então temos bastante trabalho por aí, né, Consuelo? Temos sim, temos trabalho, temos procura, Tá. temos mercado, o mercado é crescente, ele está em ascensão, né? E tem sim, se tem público procurando, com certeza deve ter profissional capacitado, né? Que Sim. queira, que goste desse tipo de trabalho. Ah, legal. E se não tiver também os profissionais aí de plantão, vamos se capacitar, né, Consuelo, para poder entregar o que tem Vamos, de vamos, melhor, né? vamos sim, com certeza. E assim, Consuelo, quando a gente fala de tratamento para essa região, qual o tempo médio de duração de um protocolo desse? É igual um protocolo de clareamento facial? É mais demorado? É menos demorado? Não, é menos demorado. É aquele protocolo que dá para a gente fazer no intervalo do almoço da cliente, dá para a gente fazer esse protocolo. Né? Em média, Nossa! 50 minutos. A gente tem que levar em consideração o tempo de ação de cada produto que a gente deixa na pele. Né? Sim. E quais recursos eu estou utilizando ali na minha técnica. Mas, em média, 50 minutos. Não Nossa! ultrapassa esse tempo, não. Certo. E assim, pode ser feito, uma curiosidade minha, pode ser feito em todo tipo de pele? Tem alguma contraindicação a nível de tonalidade de pele, alguma coisa do tipo? Não, quando nós falamos de tonalidade de pele, né, quando a gente leva lá para o nosso estudo de fototipos, Sim, ele pode ser utilizado em todos os fototipos, tá? certo. O curso que nós utilizamos, ele é seguro para todo fototipo. Agora, o que eu preciso observar? A saúde da pele. Eu Entendi. preciso ter uma pele íntegra, né? Eu não posso ter uma pele com lesões, eu preciso ter uma pele muito hidratada, eu preciso ter uma barreira cutânea íntegra. Então, se essa barreira cutânea não está íntegra, eu preciso reparar essa barreira. Após a reparação da barreira cutânea, aí sim, nós entramos com clareamento, né, Hum, utilizando os recursos que usamos, que no caso são os ácidos. Né? Então, sim, primeiro a gente faz esse trabalho de preparação da pele, isso é muito importante. Né? Na avaliação, identificar a necessidade da pele. Por exemplo, se ela traz uma foliculite, a gente tem um quadro inflamatório. Então, eu não sim, vou trabalhar aquela região com foliculite, eu primeiro vou utilizar um outro recurso, aí quando sim, a gente traz isto para a empresa que eu trabalho, no caso a Vitaderm, eu entro primeiro com a linha de ozônio, então nós vamos utilizar o ozônio porque ele tem propriedades sim, inflamatória, bactericida, fungicida, então ele é muito, muito bom para entregar resultado, no caso da foliculite. Então, sim. tratamos primeiro a foliculite e, numa segunda etapa de tratamento, aí nós vamos sim agora buscar esse clareamento, essa uniformização do tom de pele. Entendi. E assim, os cuidados, Consuelo, que devem ser tomados assim após o procedimento, são mais ou menos parecidos com os cuidados do tratamento da pele da face? Tem alguma diferença? Tem alguma diferença, porque no clareamento íntimo nós temos um fator que é bem preponderante para o desenvolvimento dessa hiperpigmentação, que é o atrito. Então, na região íntima, nós temos muito Sim, atrito, né, atrito da vestimenta. Então, isso vai contribuir.
No pós, eu devo evitar o atrito, eu tenho que evitar esse atrito, eu tenho que evitar a exposição ao sol. Então, Sim, por exemplo, nós aqui em Fortaleza, nós vivemos numa cidade de praia. sim. Então, isso é contraindicado. Por exemplo, fazer epilação, a gente não pode fazer após o clareamento, a gente não pode também fazer os bronzeamentos naturais, esses bronzeamentos induzidos, ele é contraindicado. Então, esses cuidados, né? Manter bastante a pele hidratada, então a cliente já sabe que precisa ter esse cuidado de hidratar a pele e de não se expor para que a gente não tenha nenhuma intercorrência dentro do nosso tratamento. Nossa, e aí uma região quente, né? Tem que ser um produto seguro realmente, né, Consuelo? Sim, sim, Tem sim. que ser muito seguro. Por isso Entendi. que eu fui adaptando a linha TecPio da Vitaderm, porque Uhum, percebi na sua formulação, na sua concentração, no seu pH, ser entendi. um produto seguro para a região íntima, onde a gente pode trabalhar com toda confiança, não é? Porque nós vamos ter ali um produto nanocapsulado, ácidos nanocapsulados que são seguros, né? Eles vão agir após essa barreira cutânea. Então, a gente não tem uma ação dele na superfície da pele. Outra coisa que a gente tem que né, observar, a concentração. Temos um padrão de concentração seguro, e Entendi. temos um pH também extremamente seguro para se utilizar numa região íntima, com muita tranquilidade. Certo. E quando você pega uma paciente assim, você fecha um protocolo, um tratamento com ela, em quanto tempo elas começam a perceber o resultado? Assim, é Olha, com uma Rodrigo, sessão, duas, 10? Como que funciona? olha, em algumas clientes, porque tudo vai depender muito do que a cliente já utilizou, por exemplo, se ela é uma reincidente de tratamento, então a gente tem uma mancha que já não é mais superficial, essa mancha ela já é mais profunda, então a gente tem muito mais dificuldade para alcançar esse clareamento. Outra coisa que nós vamos observar nesse nosso resultado é o que a cliente está utilizando, né, o que é que ela usa no seu home care. Isso também é importante para poder a gente ter uma percepção do que é que eu vou entregar de resultado ali. Então, após avaliar na espessura da pele, se eu tenho uma hiperpigmentação muito no extrato córneo, se esse extrato córneo está muito pigmentado, ele está espesso, aí sim, Entendi. nós entregamos um resultado assim extremamente visível no primeiro atendimento. Então, no primeiro Nossa, que legal. atendimento, a gente já entrega um resultado. Né? Tem outras que a gente entrega pouquinho, às vezes clareia uma região, a outra já não clareia. Tá? Então, depende muito da profundidade dessa mancha, onde essa mancha está localizada, se ela é só uma mancha na epiderme ou se ela é mais profunda, e de tudo que a Entendi. cliente vem somando ao longo do tempo que essa mancha surgiu, né, nessa região. Uhum. E eu acho assim que o clareamento íntimo, ele é um assunto bem atual. Eu não sei, você é a pessoa mais certa a me dizer, mas existe ainda algum tabu, alguma resistência por parte das clientes quando a gente fala em clareamento íntimo ainda? Você consegue observar isso? Se Não, tem essa assim, resistência ou é tranquilo isso? não, o que a gente pode falar é que Hum, hoje, há uma década atrás, a hum, gente poderia realmente pensar sobre isso. As clientes tinham uma certa resistência para fazer sim. clareamento íntimo, não tinham uma segurança de que Uhum, aquilo realmente, né, que aquele tratamento ia dar certo, que não ia lesionar a pele. Hoje não, hoje elas procuram e elas estão extremamente seguras, elas já trazem muitas vezes um certo conhecimento, já sabem o que querem. Então, hoje a gente vê que é muito diferente de alguns anos atrás. Tá? Eu posso dizer que isso é, não existe, inclusive no meio profissional, porque assim nós tínhamos uma categoria de profissionais que eram eles que buscavam o clareamento corporal, sim, de axila e virilha. sim. Eram esses profissionais. Hoje Uhum. nós temos profissionais
nos nossos cursos de diversas áreas. Então, Olha que não é só, legal. por exemplo, não é só uma epiladora que vem Uhum. buscar um protocolo desse. Eu tenho nos cursos, quase todo mês, a gente tem desde fisioterapeuta, esteticista, farmacêutico, biomédico, depiladoras, tá? Masoterapeuta, diversos profissionais que vêm buscar essa oportunidade de fazer esse curso. Por quê? Porque eles já lidam, né, com essa Sim, cliente, já fazem tratamentos corporais e elas relatam a vontade, o desejo de melhorar essa sim, região mais escurecida. E aí, por conta disso, elas acabam vindo buscar uma capacitação. E sim. é isso que eu tenho visto, eu tenho notado, assim, essa quebra mesmo a gente pode dizer, de um paradigma, de que a gente tinha só uma categoria de profissionais que estava envolvido nesse tipo de tratamento estético. Hoje não, hoje todos os profissionais estão atrás. Como evoluiu, né, Consuelo? Isso é Sim, legal, muito, né? muito. Como? Evoluiu, e a gente pode também dizer, por exemplo, que a gente teve um crescimento muito grande pós-pandemia. É, né? Pós-pandemia, essa procura de profissional querendo se capacitar e de clientes querendo receber esse tipo de serviço, né, de se beneficiar com esse tipo de serviço dentro das clínicas. E isso é Sim, muito bacana. Então, isso abre, assim, muitas possibilidades para a gente continuar trabalhando, continuar oferecendo, né, um serviço, buscando entregar sempre o melhor possível. com certeza. E é legal, né? Assim, as pessoas que estão começando agora, a gente que já está há mais tempo, é legal sair em busca de inovação, né? Até por isso que eu falei assim, não, preciso conversar com a Consuelo para gente alinhar isso, né? Porque ela já está com a experiência. Essas pessoas que estão há mais tempo, que eu conheço muitas, também estou na área há bastante tempo, conheço muita cliente de antigamente. E a gente vê que tem essa necessidade de se aperfeiçoar porque as coisas realmente mudaram, né? E graças a Deus a gente tem esse público querendo mudar, né? Isso é bom para a gente também, né, Consuelo? Isso é bacana demais, é muito bom. É oportunidade de trabalho. Oportunidade de trabalho é sempre muito bem-vindo. E outra coisa, Consuelo, quando você faz esse tipo de tratamento, na estética, eu sempre costumo conversar com as minhas clientes, né? Que não adianta ela vir se encontrar comigo uma vez por semana, a cada 15 dias, se não fizer uma manutenção em casa, né? Fazendo uma aplicação de um home care. No clareamento íntimo também é assim? Você É, passa algum tipo de manutenção? sim, é importantíssima a manutenção. Então, a gente também avalia e, dependendo do que a gente encontre ao final da nossa avaliação, né, do que a gente tenha conseguido captar ali na avaliação, nós entramos com um home care. O home care não pode faltar. Então, eu gosto muito de higienizante íntimo, é um produto que não pode faltar, porque nem sempre a gente pode entrar com um sabonete com uma base ácida, porque ele é dia a dia. É dia a dia, a gente não pode esquecer que é diferente da face, porque a face eu não tenho atrito, né? Embora eu tenha, né, outros elementos que podem interferir, mas eu não tenho esse atrito. E no clareamento íntimo eu tenho atrito. Então, eu gosto muito do higienizante íntimo, muita hidratação, então tem que ter um hidratante, e muitas vezes tem que ter um clareador. Então, eu vou sempre optar e converso muito, né, com as profissionais que a gente deve optar por um cosmético, um dermocosmético, que ele possa entregar um resultado de clareamento nessa pele, sem a sensibilização, sem deixar essa pele sensível, sem deixar essa pele irritada. Então, na Vitaderm, nós temos um clareador. O clareador da TecPil, eu gosto muito dele, porque a base dele são algas, então ele tem, né, como princípio ativo as algas, ele tem os açúcares raros, que vão Sim, procurar trazer mais água para a superfície da pele, manter essa água, e, ao mesmo tempo, ir clareando essa pele. Então, é o entendi, único produto que eu indico para a região íntima. Tá? Pode entendi. ser usado na axila, pode ser utilizado também na região íntima.
E Ai, ótimo. usar o nosso higienizante íntimo, que é um sabonete íntimo que não pode faltar. Ele tem que estar Ótimo. ali, né? E o creme ultra deslizante. Eu também gosto muito dele, ultra hidratante corporal, às vezes o dermacromo, quando Sim, nós temos, porque também a gente tem que perceber que nós temos clientes, desde clientes adolescentes, que buscam clareamento íntimo, sim. e nós temos também mulheres pós-menopausa, que também vêm atrás de clareamento. Então, nós temos peles em estágios diferentes, né? E Ne- que elas se comportam de forma diferente. E elas vão É, precisar de um cosmético que tenha princípios ativos, que possam entregar resultado em cada pele. Então, o hidratante da linha Dermacromo é o meu escolhido para essas mulheres, né, que estão na menopausa, as peles mais jovens. Eu gosto muito de fazer essa indicação do ultra hidratante, porque são cosméticos que não têm pigmento, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em manutenção, cosmético, que ele não tenha pigmento e que ele não tenha cheiro, e que ele não tenha, né, perfumes, porque o cheiro, ele pode irritar essa pele. O pigmento também pode irritar a pele. Então, eu converso muito com elas sobre isso, faço elas entenderem, né, a gente dialoga muito nos cursos, por que que a gente está indicando cada cosmético, né? E por que dessa ideia, né, da gente levar para a cliente conversar com ela, o que é que ela pode fazer, né? Tem que evitar desodorantes com álcools, tudo isso pode comprometer o nosso resultado. Né? Não é só um entendi. creme com cheiro, né? O cheiro é muito bom, mas a gente pode colocar em outra região, naquela região nós vamos cuidar dessa hidratação, que é uma coisa muito importante. Para o Ah, resultado de qualquer tratamento se baseia na hidratação. Uma pele sem hidratação, os resultados ficam comprometidos do começo até o final. exatamente. E são regiões mais sensíveis, né, Consuelo? Então a gente Sim, tem que sim, redobrar esse muito, cuidado, né? muito mais sensível. A gente tem que observar que às vezes a gente tem peles com dobras cutâneas e que a gente também tem que ficar atenta, né? Porque os clientes que às vezes chegam com processos alérgicos nessa região e que a pele, por conta do processo alérgico, ela se encontra muito desidratada e às vezes já num processo escamativo. Então, eu recupero primeiro e habituo a cliente a ter esse cuidado diário e aí ela nota a diferença, ela consegue ter essa percepção de que cuidar do jeito certo, com o cosmético certo, isso é o que faz ter resultado. Tá? E é E, isso. e isso é um papel nosso, do profissional que está atendendo ali, esclarecer, né, Consuelo? Porque às vezes a pessoa vem assim achando que vai ter um milagre, que vai ser de imediato, e a gente sabe que às vezes não é muito bem assim, né? Que a gente tem que fazer essa orientação realmente e fazê-las entender. Né, a necessidade de cuidar, igual você falou da questão da preparação antes, eu acho Uhum. assim primordial preparar uma pele antes, e a gente tem esse conceito, a gente que está há mais tempo, da pele como um órgão, né? Eu Sim, sempre costumo falar, a gente tem que ter essa mentalidade, que a pele não é simplesmente passar um cremezinho ali que vai funcionar, né? Ela tem essa função de defesa. Então, eu gosto muito de conversar com as minhas clientes sobre isso, né? E fico feliz que a gente pense da mesma forma, né? Aí, Consuelo, eu andei mais ou menos vendo o tipo de protocolo que você faz, achei super interessante. Aí eu trouxe aqui para o pessoal as áreas, né, que a gente faz mais a questão isso. do clareamento interno de coxa, virilha, axila, a parte facial. Que não deixa, é pele e precisa muitas vezes de clareamento. E eu trouxe aqui a seguir, né, a nossa linha TechPil, que geralmente é a base do seu tratamento, pelo que eu entendi, né? Mas É isso antes mesmo, disso, Eugênio. você faz um outro protocolo que você me falou, né? Que é a questão da preparação. Sim, fazemos sim. Sempre que a gente prepara essa pele para receber a linha TechPil, né? Para receber os ácidos que são
assim, vamos dizer assim, as meninas dos nossos olhos, né, que Sim. vão promover o clareamento, mas primeiro a gente limpa, a gente depura essa pele, a gente desintoxica essa pele, né? A gente sabe que a pele é veia de excreção, né, que tudo pode vir para ela, então ela pode estar intoxicada, ela pode estar, né, com muitas impurezas, e isso também pode dificultar o nosso resultado. Então, nós usamos argila verde, que para mim é um cosmético, né, dentro desse Ó, tá conceito bonitinha aqui. natural, um cosmético integral, né, que é a nossa queridinha, rico em minerais, e minerais são extremamente importantes para a pele, porque eles estão na constituição da nossa pele. Então, eu indico iniciar o tratamento com argila e não pode faltar os óleos essenciais. Então, nós usamos óleos essenciais que têm evidências de uso em clareamento de pele, como a lavanda, né, a lavanda francesa, conhecida como lavanda francesa, mas lavanda angustifolia, e a gente usa também a laranja doce, também com essa evidência em clareamento de pele. São os dois óleos que a gente combina, mais as águas termais. Então, nós também usamos água termal. Água E agora termal a gente rica em tem água minerais, então a gente termal, né? enriquece ainda mais. E aí, essa água termal, ela algo assim que a gente, dos deuses, a gente pode dizer. Eu amei os profissionais que a gente já foi entrando em contato, as clientes, quando a gente faz uma bluma com essa água termal, o cliente diz, quero. Eu já quero levar, conselheiro, eu já quero. O que é isso aqui? Né? Então, ela já pergunta o que é, olha o que é o mais novo lançamento da Vitaderm. Então, é isso que a gente vai continuar usando, né, nos nossos clareamentos, preparando essa pele na primeira semana, né, fazemos a avaliação, fazemos a anamnese, em seguida entramos com o detox. Com a semana seguinte, Usando normalmente a gente argila, né? marca 8 dias depois, isso, fazemos o detox com argila verde. E por que nós usamos argila verde, não as outras argilas? Porque a argila verde, quando a gente fala em limpar, em depurar a pele, em tirar da pele excessos residuais, ninguém ganha da argila verde. A argila verde é a melhor argila que tem para esse trabalho. Então, por isso, nós usamos a argila verde, para limpar essa pele, preparar essa pele. E ela já, no primeiro tratamento, né, no início, que é o detox, a gente já nota uma pele mais clara, porque tiramos delas impurezas, né, melhorando a oxigenação, né, o transporte sanguíneo dessa pele fica mais, né, fica melhor, flui melhor. E E é outra isso, coisa, Rosana. né, Consuelo, a gente falando da argila, esse é o tipo de produto, a gente sabe que a argila é bem antiga, né, desde os primórdios se usa argila, mas é o que tem de mais eficiente, porque se você tem um produto como esse aqui, você faz tudo, né, Consuelo? Você que é terapeuta Faz, capilar, faz facial, né? faz tudo. Tratamento É de acne, corporal. desintoxicação corporal, detox corporal para começar a gordura localizada, terapia capilar, né? Clareamento íntimo. Então, assim, como que um profissional vai ficar sem argila verde? Não tem como, né? Não, não tem como. É um produto que não pode faltar em nenhum espaço, né, que Sim. trabalhe com estética e que faça uso de cosméticos, não pode faltar argila verde. E outra coisa que eu esqueci, é assim, outra curiosidade minha, que hoje eu tô cheia de curiosidade, Consuelo. Quando o clareamento íntimo, assim, você acha que hoje impacta, tem assim um impacto na autoestima da mulher? Você acha que tem, que ocorre? Olha, Rosinha, eu penso da seguinte forma, né, e também ouvindo elas, a gente vai, né, o nosso pensamento, a nossa, vai surgindo a partir daquilo que a gente escuta muito das próprias clientes. No momento que nós temos uma área do nosso corpo que não está bem, que não está nos deixando, né, se sentir bem, de querer expor aquela região, muitas vezes a gente esconde. No momento que a gente melhora esse clareamento, que a gente busca melhorar aquela área que está trazendo uma insatisfação para nós, deixando ela mais clara, com certeza nós vamos estar melhores conosco mesmo. Né? Então, eu penso que essa busca é juntar
beleza, a gente não pode separar nunca a beleza, né? Essa beleza estética, a busca por tratamentos que corrija, que melhore, que uniformize. A gente não pode Sim. esquecer que a beleza ela tem que estar sempre andando ao lado da saúde. Não se pode ter beleza se não tem saúde. E se eu tenho beleza, né? Se aquela região, eu vejo que ela, aos meus olhos, eu vejo que ela está bonita, eu vejo que ela tem saúde, com certeza o reflexo direto é na autoestima, porque Legal. vai gerar em mim um bem-estar, porque eu vou estar mais feliz comigo mesmo, eu vou estar bem comigo. E a minha autoestima, ela é o reflexo de eu estar bem comigo mesma. Se eu estou bem, a minha autoestima também vai estar muito mais elevada. Eu E aí penso que é por aí. sim, e outra coisa, e quando a gente fala dessa questão dos óleos essenciais, ajuda muito, né? Eu tenho observado aqui que a gente tem muitos casos de ansiedade, estresse elevado, tudo isso vai impactando, né? E aí a pessoa tem, às vezes, um complexo de ter uma região assim escurecida, e aí é legal que você faz essa associação já com os óleos essenciais, logo na primeira aplicação, junto com a argila. Tudo isso vai trabalhando também um pouco ali o psicológico da pessoa, né, Consuelo? Tudo isso vai Vai ajudando sim. a questão da aromoterapia, né? Eu acho que foi uma sacada assim bem legal que você teve realmente de fazer esse detox de argila com óleos essenciais, porque querendo ou não, você usa o efeito do óleo essencial tanto na parte de clareamento e hidratação daquela região, como você já vai trabalhando também o psicológico, no caso de uma pessoa que está com a autoestima baixa, né? Então, isso é bem interessante, né? Sim, quando eu conheci a aromaterapia, né, a aromaterapia está na minha vida desde que eu sou esteticista. Uhum, E o meu encontro com a aromaterapia se fez exatamente por a necessidade da gente melhorar as questões emocionais, da gente, né, fazer com que o nosso cliente pudesse relaxar. E aí, quando sim, esse encontro veio, eu pensei, poxa, era só o que faltava. Faltava isso na estética, faltava esse encontro. Né? Então, eu entendi. uso óleos essenciais no meu dia a dia, eu uso óleos essenciais na minha casa, no meu trabalho, eu não viajo sem óleo essencial. Lavanda é a minha queridinha, laranja doce é a minha queridinha, tá? O lemongrass. E assim, eu estou assim, mega feliz de ter visto a Vitaderm trazer agora esses óleos para a gente poder estar oferecendo para os nossos clientes. Né? Não só essa melhora usando os óleos essenciais na pele, porque nós vamos ter o resultado via pele, né, pela essa via Sim, cutânea, mas nós vamos ter essa melhora via inalação. No momento que eu estou preparando a argila, minha cliente está inalando a laranja doce, ela está inalando, né, essas moléculas da lavanda, que vai buscar melhorar o que ela tá ali, o que ela traz, né, de emoção, de sim, repente não está bem, uma ansiedade, estou com sim, pressa, eu não sim, me volto para o tratamento, eu tenho pressa logo para sair daqui, e os olhos entendi. vai aterrando, vai trazendo a pessoa mais para si mesma. Então, a aromaterapia é algo, assim, extraordinário. É Se uma pudesse coisa falar de bem. aromaterapia, a gente falava aqui um dia inteiro Sim, é uma de coisa. aromaterapia, assim. E para você ver que quando a gente está estudando, primeiras coisas que a gente conhece é a aromoterapia, e a gente sabe que na estética tem altos e baixos, né? E a Sim, aromoterapia agora está super em alta, realmente, né? É algo que realmente funciona, prático. Às vezes você está tratando a pessoa ali, sem ela saber, já está com aroma trabalhando ali a mente dela, chegou agitada, você coloca um determinado óleo essencial ali, ela já sai pleníssima, né? Isso é muito interessante. E é geralmente sinônimo de saúde mesmo, né? Você está bem, está no presente, aceitando o protocolo. Assim a gente sabe que vai ter o resultado, né? é Ai, isso mesmo. Consuelo, eu ficaria com você falando o dia Ó, inteiro, viu? com certeza, eu até brinco, Rosinha, com elas, que a aromaterapia já vai ser aquele perfume, já vai ser aquele cheiro diferente, né, Sim, que ela vai sim, levar com ela, não é o cheiro habitual, não é o perfume do dia a dia, né, mas é sim.
algo diferente e que vai trazendo esse conforto, esse bem-estar, não só para o corpo, mas também para a alma, que a gente Nossa, tem lindo. precisado, né? Esse conforto para o nosso eu interior, o que você tem que Ótimo. pensar do que seja, né? É bem por aí. Aí, Consuelo, você me apresentou uns resultados, né? Eu queria aqui passar para o pessoal uns resultados que você enviou para a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho deles, né? Aqui a gente está vendo, foi uma primeira sessão, né? Foi isso, de clareamento de Foi. axila. Aqui foi uma primeira sessão, clareamento de axila, isso é uma mocinha jovem, né? Certo. Com hábitos inadequados, que estavam Sim. levando essa axila a um escurecimento bastante rápido. E Uhum. aí conversamos, fizemos as orientações necessárias, e tem cliente que muitas vezes um atendimento é suficiente, tá? Principalmente quando Entendi. ela é essa adolescente, né? Está no início da sua adolescência, mas que muitas vezes ela não quer ver nenhum pelinho, então ela começa em casa a usar lâmina. Então, a Sim, lâmina, com muita frequência, ela escurece a região. Né? E entendi. aí a gente clareia, o resultado foi bom, ela ficou satisfeita, e não demos Legal. continuidade porque não houve necessidade. Indicamos um home care e Uhum. conversamos sobre o que ela estava fazendo, deixar de fazer, mudar o hábito e Sim, procurar um profissional de epilação, em vez de usar a lâmina, fazer epilação, porque a gente tem um tempo maior, né, para que esse pelo pudesse crescer. E aí ela melhorou, assim, 100%. Eu acompanho, normalmente o que a gente tem o hábito de acompanhar, né? Em sim, alguns casos a gente acompanha. entendi, entendi. A gente tem aqui um clareamento também, né? E a gente nota uma diferença grande, até mesmo na textura de pele, né? Sim. A textura fica mais macia, ela fica mais hidratada, porque a linha Tech Peel, Sim, ela é um conjunto de ativos que busca melhorar o processo de oxidação, né? Então diminui o processo oxidativo da pele, melhora o nível de hidratação, renova essa pele, então renova o extrato sim. córneo, e aí a gente vê que a pele não só clareia, mas ela melhora no conjunto, né? Nossa, muito bom, muito bom. Aqui outro clareamento. Olha, E uma também, sessão também. aqui também foi só uma. Isso é interessante, esse clareamento assim bem evidente de uma primeira sessão, porque nós Uhum. tínhamos aqui uma pele mais espessa, uma pele com bastante resíduo, Sim, né? Então, as sim, peles com um acúmulo de residual no extrato córneo, elas tendem a clarear mais rápido. Uma cliente que nunca submeteu essa região a nenhum tipo de tratamento clareador, o resultado também é mais rápido. Então, a gente sim. alcança um resultado no primeiro e damos continuidade em 4. Normalmente, eu costumo conversar com elas. A necessidade da gente fechar em 4 atendimentos, o que dá um mês de tratamento, uma vez por semana. Eu Entendi. preciso que essa pele descanse, então faço uma vez por semana e ela vai fazendo a sua manutenção no dia a dia. Após Legal. 4, a gente reavalia e observa se há necessidade de dar continuidade. Essa nós fizemos o clareamento, a primeira sessão, né, onde a gente já obteve um resultado muito significativo, né, de clareamento, e aí normalmente a gente fecha 4. A gente conversa a respeito da gente fechar um mês de tratamento, trabalhando uma vez por semana. O cliente vem uma vez por semana, continua em casa fazendo o seu home care, manhã e noite, e com 4 atendimentos, se com um a gente já teve esse resultado, com 4, com certeza, nós temos essa pele muito mais uniformizada, muito mais hidratada, tá? Muito mais recuperada. Isso é Ótimo. a ideia do tratamento, né? Legal. Aí a gente tem mais um aqui. Isso já é de virilha, né? Aqui a gente já tem um clareamento de virilha, 4 tanto, sessões. tanto parte interna, né, como Certo. também a parte mais interna, e aí nós fizemos 4. É engraçado que essa cliente, a gente teve um clareamento bom em 4, porque ela já vinha de vários outros tratamentos. Então, quando a pele já vem, né, de ter Sim, feito vários tratamentos, vem com a reincidência de hiperpigmentação, a gente tem essa pigmentação mais profunda, o que dificulta
né, um ganho de resultado com 4. Aí a gente Entendi. reavalia e fechamos mais um mês de tratamento, né, que dá mais 4 atendimentos. Após Legal. 4, a gente reavalia, que normalmente 8 atendimentos a gente já tem um resultado satisfatório, na grande maioria das vezes, e aí agora nós vamos manter. Como essa manutenção a cada 15 dias, eu tenho uma cliente, ela vem mais um mês para fechar 3 meses de tratamento, com 15 dias eu novamente cuido dessa pele. E finalizou essa manutenção, né, de 2 vezes ao mês, ela continua sendo nossa cliente, né, uma vez por mês, a cada, né, 45 dias, ela retorna para continuar hidratando a pele, cuidando da pele. Legal, legal, ótimo. Aqui é uma outra, né? A gente. Aqui foram 2, né, nós fizemos 2 atendimentos de clareamento. Aqui a gente tem Uhum. uma coisa, tem uma observação a fazer, a gente tem uma região íntima, muito pigmentada e com muitos pelos encravados, Nossa, né? realmente. Então, pelos Foliculite. encravados, com Sim, alguma, né, pontos também de foliculite. E aí, que é que a gente, aí no caso dessa cliente, a gente faz uma indicação de home care diferente. A gente entra aí com um produto que é o óleo ozonizado, que dá uma resposta muito boa, né? legal, Então, o que ótimo. ela vai fazer uso do óleo ozonizado em casa e nós vamos mantendo o clareamento. Essa eu ainda estou acompanhando, ela está em tratamento, né? Estamos Legal. acompanhando, certo? Mas o resultado também já foi muito bom. Olha essa, muito legal essa, né? Aqui Também. foi um resultado também bastante interessante, foi um resultado dos cursos, né, que a gente fez Sim. no curso, e nós Ah, fizemos um primeiro atendimento e obtivemos esse resultado de nossa, clareamento. olha a Pele muito qualidade de grossa. pele, né? A Pois é, isso qualidade que eu está falei. perfeita. Olha a quantidade de residual que a gente tem nessa pele, né? Sim, Então, sim. o primeiro atendimento já dá uma clareada onde a cliente não tem dúvida de fechar o tratamento. Não é de Legal. fechar um tratamento curto com resultado, porque as clientes também, elas não têm se interessado muito por tratamentos muito longos, tratamentos longos. Sim, Não é? sim. A gente vem assim de tratamentos mais curtos com entrega de resultado. E foi o caso Legal. dessa menina, uma menina jovem também. Legal, ótimo. Muito bom resultado. Aqui o interno de coxa, né? Pronto, aqui a gente já Quatro tem 4 sessões. atendimentos de interno de coxa. O interno de coxa também, com Muito bastante legal. pelo encravado, cliente fazendo muito uso de lâmina, né, o que Uhum. também escurece o atrito dessa região, né, de uma coxa com a outra. Às vezes a pessoa um pouco mais gordinha, acima do peso, né, Consuelo? Isso, Também aumenta. acontece muito, né? A gente tem que sempre observar isso e conversar com ela a respeito desse atrito, né? Se for vestir, por exemplo, um vestido, ter por baixo sempre, né, uma vestimenta que possa evitar esse atrito, tá Nossa, certo? E aí, quanto ao atendimento, para nós também ficou muito bom, né? Ficou um resultado satisfatório, a cliente ficou agradecida pelo resultado. Tá? E é nossa, isso, é esse o trabalho que a gente faz. muito legal, muito legal. Gostei muito, Agradeço demais a Consuelo. você. Eu sabia que realmente esse papo nosso ia ser muito legal. Gostei das dicas, gostei dos protocolos, dos resultados. Eu achei assim fantástico. Eu acho que a estética é por aí mesmo. Eu sempre falo de você assim como uma esteticista raiz, assim como eu sou. A gente está mais tempo, né? Mais É isso. antiga. E é muito legal a gente ver a gente como a estética raiz, a esteticista raiz, já há bastante tempo no mercado, com resultados tão interessantes, apenas com o uso de dermocosmético, né? Então, olha Isso. só que legal, né? Assim, sem muitos aparelhos, que a gente sabe o preço de um aparelho de estética, né, Consuelo? Caríssimos aparelhos aí, e a gente com um cosmético bom, com a cosmetologia certa, a gente consegue entregar tanto resultado. Então, assim, olha, parabéns pelo seu trabalho que você faz aí, viu? Eu sou uma fã de vocês, do seu trabalho, eu admiro muito, eu gosto muito, aprendo muito quando a gente conversa, aprendo muito com você. Não é porque a gente está longe que eu não fico te observando, hein?
Sempre quando vocês postam alguma coisa, fala dos cursos, eu sempre lá estou dando uma olhadinha, porque eu sei o respaldo que vocês têm, a ética que vocês têm, eu acho que isso é muito interessante. Tanto é que há quanto tempo vocês já não estão aí com a franquia, com a escola, com a loja, né? Então, isso daí é um resultado de um trabalho que vocês fazem com tanta ética aí em Fortaleza. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, tá, Consuelo? É isso mesmo, Rosinha, eu que agradeço, né, a acolhida, tá? E é sempre bom também aprender com você, eu acho que a vida a gente aprende todo dia, a gente aprende, a Com gente troca, certeza. né, conhecimento, e somos realmente essas profissionais que estão no mercado já há algum tempo e que fazemos esse trabalho com a cosmetologia. A cosmetologia, ela é a base do trabalho na estética, não se pode alcançar resultado com nenhum outro recurso se a gente não preparar essa pele. E quem prepara essa pele é um cosmético de qualidade, é um cosmético Sim, que respeite as características da pele, né, que respeite as necessidades da pele. E a Vitaderm é isso, a Vitaderm é o meu encanto, né, eu gosto muito de trabalhar com a Vitaderm, porque a gente tem sempre resultado. Né? Escolher dermocosméticos que possam entregar resultado, que a gente não precise de ter grandes máquinas para entregar resultado. Porque nós temos cliente que gosta das grandes máquinas, mas nós também temos clientes que gostam muito desse cuidado, né? Desse sim, cuidado onde a gente usa muito, né, as nossas mãos, a nossa principal ferramenta de trabalho, onde a gente usa cosméticos que realmente sejam funcionais, né, que entreguem resultado. É isso que a gente espera sempre, e é isso que a Vitaderm continua ainda entregando, continua no rumo certo, e você também, né, essa profissional maravilhosa, muito competente, essa técnica, essa professora, que também nos encanta em estar sempre dividindo conhecimento conosco, Rosinha. Quero agradecer de coração, tá, você, o convite feito por você, pela empresa, e espero que eu possa, de algum modo, ter contribuído, tá, com esse nosso bate-papo aqui, com essa nossa troca de conhecimentos, tá? Muita gratidão. Obrigada. olha, obrigada, um Sempre. abraço aí a todos vocês e a gente espera, né, nos encontrar novamente, porque eu gostei muito, acredito que as pessoas que vão assistir vão gostar também, vão pedir mais, não tenho dúvida disso, e qualquer coisa eu te chamo, viu? Pode ser, fico à disposição, viu? No que eu Tá, puder, né, ótimo. Um grande abraço para contribuir, vocês estarei aí. aqui. Tá bom, um Né? grande abraço, fica com Deus, tudo de bom, Grande viu, querida? abraço, Rosinha, para você também. Fica com Deus. Obrigado, sucesso sempre, viu? Cheiro no seu coração. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.